Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e hoje, me acompanhando nessa mesa aqui maravilhosa, o Vagninho, retomando a nossa agenda, que agora é política, né? Ano de eleição, não nada mais apropriado que ter uma agenda política. Vamos debater todos os temas, certo, Vagninho? Exatamente, certíssimo. Seja muito bem-vindo à mesa. Hoje, nosso convidado é uma personalidade importante para o Rio de Janeiro. Nós vamos abordar vários temas aqui sensíveis e quero agradecer aqui a presença do João Diniz, ele que é empresário, escritor, palestrante, especialista em empreendedorismo e pré-candidato a vereador pelo Rio de Janeiro. João, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado, Flávio, um prazer estar participando de mais um dia feliz. Vagninho, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui dentro desse programa incrível. Antes de começarmos, vamos à nossa campanha de 7 anos de sorte. Você não pode ficar de fora dessa. É só você se inscrever nas nossas plataformas digitais, se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos e faturar o prêmio. Mas se você ignorar esse chamado, coisas estranhas podem acontecer. Vagninho, o que acontece se o cara não quiser se inscrever na nossa... Pode quebrar o dente comendo amendoim. Comendo amendoim. É. Aí vai no dentista e gasta aquela prata. É, um dinheirinho. Você não vai querer isso pra sua vida, visto na sua felicidade e compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. João, vamos falar aqui, mais um dia feliz, é tudo que o carioca precisa, Perfeito. Não tenha dúvida nenhuma sobre isso. Segurança do Rio de Janeiro é um tema sensível para você? É o mais sensível, não só para mim, mas eu acho que para todas as famílias do Rio, para o comércio, para o crescimento econômico. É a maior dor do carioca hoje e se chama violência. Isso afeta todos os segmentos, todas as áreas de alguma forma? Afeta a vida das pessoas, afeta a integridade física, né, das pessoas, afeta a saúde mental, que é uma coisa que as pessoas pouco falam, mas que muito afeta, e o crescimento econômico, porque quando você não tem segurança, você não tem comércio, não tem turismo, você tem aumento do desemprego. Então, é uma bola de neve que, se a gente não estancar ela, a cidade deixa de ser maravilhosa. E como é que a prefeitura, através dos vereadores, conseguem contribuir de forma importante para a segurança de todas as regiões do Rio de Janeiro? Maravilha, ótima pergunta, Flávio. É uma das coisas que as pessoas têm uma grande dúvida, que a segurança pública é uma pauta 100% do governo do Estado. Na verdade, existe a necessidade da participação do município, contribuindo com movimentos para somar ao governo do Estado ao pior momento de violência que a história do Rio de Janeiro atravessa. Então, a gente precisa entender quais movimentos que o município precisa e deve fazer, de primeiro assumir essa responsabilidade, de estar colocando à disposição a Guarda Municipal, que é a força de segurança do município, que precisa ser completamente reavaliada com treinamento, com plano de carreira, com estrutura, porque é muito aquém do que deveria ser, para que eles possam estar contribuindo com a segurança das famílias, com a segurança do turista. Enfim, então existem vários movimentos, principalmente a disposição da Guarda Municipal em ajudar ao cuidado das famílias no que eu chamo do primeiro combate da violência urbana, né? Para que as pessoas não percam o direito de ir e vir, que hoje em dia, infelizmente, a gente perdeu no Rio de Janeiro. Vagninho, você se sente seguro no Recreio? Não mais, né? Eu, morador de muito tempo, não mais. Nem no Recreio, nem na Barra da Tijuca, né? É muito grave o momento que a gente está vivendo. Os números são alarmantes. E eu queria saber do João, também como morador de Barra da Tijuca, empreendedor da Barra da Tijuca. O que pode ser feito na Barra da Tijuca, João? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa da estrutura, a gente precisa cuidar de quem cuida da gente. Quem cuida da gente é a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Então, a gente precisa cuidar dessas instituições para que eles tenham capacidade de efetivo, de equipamento, de logística, de estratégia para que eles possam cuidar das famílias do Rio de Janeiro. Então, hoje, o 31º Batalhão, ele tem 550 homens. Ou seja, é um número muito aquém do que a necessidade do crescimento dos bairros, porque você fala de Guaratiba, de Vargens, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Tijuquinha. O crescimento dessa zona da cidade é uma das que mais crescem hoje no Rio de Janeiro, né, por conta do crescimento imobiliário. Então, você tem uma demanda que requer mais contingente de homens para poder estar resguardando. Você tem um crescimento da violência, você tem um crescimento da miséria, e com isso você precisa ter um crescimento do efetivo. 550 homens hoje é nitidamente claro, o reflexo são as ruas,
que não é o necessário para estar coibindo o ataque às famílias, o ataque ao comércio, aos turistas. Então, a gente precisa cuidar de quem cuida da gente. E se a gente não entender que a gestão pública municipal e estadual tem essa obrigação, a gente continua com o Rio de Janeiro entregue, as famílias com medo de sair na rua e o turista com medo de vir à cidade. Você falava de um batalhão com 550 homens. Não me parece adequado o número, tendo em vista que a Barra Tijuca e Recreio tem cerca de 550 mil habitantes. Então, é só um exemplo. 500 mil de pessoas, né? A gente entende que a segurança pública, estamos falando da cidade do Rio de Janeiro, e é uma forma de contribuir pela prefeitura. A Zona Sul em si tem outra particularidade lá que a gente vai abordar também, né? Deixa eu te dar um número, Flávio. O município, o Rio de Janeiro tem 92 municípios, tá? O Rio 2, hoje, ele tem mais moradores, o número de pessoas que habitam no Rio 2 é maior do que 20 municípios do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, só o Rio 2. A Barra Olímpica, aquela região toda, tem 100 mil moradores. Então, você não pode ter 550 homens, a gente está falando só de Barra Olímpica, para cuidar de toda essa demanda, como você falou, numérica e de vias e de movimentos que você precisa ter um batalhão mais bem preparado, mais bem equipado e com um número maior de contingente. E um canal de comunicação direto com o governo do estado é importante, né? Sim, assim, não existe governo independente. Né? Assim, o município não pode fazer a gestão do Rio de Janeiro separado do governo do estado. Isso é um grande erro também. Você só combate a violência com a união. Você só combate um grande problema com a união. Eu dou muito exemplo de sócio. Se você está com um problema na sua empresa, você tem um sócio que cuida do financeiro e outro que cuida do operacional. Cada um tem uma função dentro da empresa. Mas se existe um grave problema no financeiro, o sócio responsável pelo operacional, ele tem que contribuir com o sócio que gere a parte financeira para você equalizar aquele problema. Então, isso é a mesma coisa no operacional. Então, quando você tem um problema de município e de estado, existe a necessidade de uma gestão conjunta, principalmente em pautas que refletem e afetam completamente o crescimento econômico e a vida das pessoas, como é a violência. O Rodrigo Pimentel, que é um especialista em segurança pública, que eu admiro bastante, tenho visto bastantes comentários sobre a segurança e de que forma a prefeitura consegue ajudar o Estado. E ele falou uma coisa que é importante, cara. Eu acho que foi em Niterói. A prefeitura instalou uma série de mecanismos de integração, eles conseguiram mapear a mancha criminal da área e repassar isso à segurança pública de segurança, e os índices caíram assustadoramente. Então, quer dizer, a prefeitura tem um papel importante para combater esse tipo de crime na cidade do Rio de Janeiro, né? Com certeza. A prefeitura, é o que eu falo, existem pautas que são de gestão conjunta, né? Você faz uma leitura, você tem dentro do município, a prefeitura ela tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura e no Estado a mesma coisa. Por que não ter uma Secretaria de Segurança e não a CEOP, que a CEOP é uma secretaria que ela fala de ordenamento urbano. Mas por que não você ter uma secretaria também no município que fale sobre segurança? Entende? Para ela agir em conjunto com a Secretaria de Segurança do Governo do Estado, entende? Então, a gente precisa entender que os vereadores, que o prefeito, ele precisa ter a obrigação, a consciência e a responsabilidade de estarem atuando em conjunto, porque não é pauta de governo, não é pauta de partido, é pauta de uma cidade dar certo e das famílias estarem protegidas ou não. Entende? A gente está falando da vida. Então, não é uma ideologia. A gente está falando de vida, de seres humanos que estão sendo atacados na rua e estão perdendo vida. Você tem uma mãe que perdeu o filho no recreio, na porta de casa, por causa de um aparelho celular. Então, a gente não pode normalizar a segurança, a insegurança. A gente não pode normalizar a morte, a violência. Então, uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção nas minhas redes sociais, e eu falo de forma muito, muito enérgica, é o seguinte: não se acostume em ser assaltado e falar assim, ainda bem que deu tudo certo. Não pode banalizar esse tipo de coisa. Não deu tudo certo. Se roubarem um celular teu, não deu tudo certo. Não é porque você não morreu, porque você não tomou um tiro, que deu tudo certo. Já deu errado. Então, se indigne quando der errado. Se indigne quando você for assaltado. Se indigne quando você correr risco de ser assaltado. Porque quando a gente banaliza e normaliza,
você para de colocar uma cobrança para quem deveria estar tomando conta da gente, que são os gestores públicos que têm essa responsabilidade. Eu vou pegar um chapéu aqui como morador da Barra e do Recreio. A gente aqui como morador da Barra e do Recreio, como exemplo, poderia ser da Zona Sul. Mas a sensação que eu tenho, cara, é que a população ela vai se acostumando com o absurdo e vai banalizando de forma importante essa violência toda. Porque teve um caso, o cara foi esfaqueado na Lagoa. O celular foi roubado, matou o filho, a mãe. Eu vejo essa mãe lá que faleceu em fevereiro. É o caso que ele está contando. É o caso. Foi na rua Joaquim da Silveira, no Recreio. Exatamente. Perfeito. É traumático, porque eu vejo essa mãe passeando com o cachorro e não tem mais o filho. Pode, para os outros esqueceram, mas para essa mãe não. A família está destruída, irmão. Está destruída. E na mesma rua já tiveram mais assaltos lá. Então, quer dizer, há uma sensação de abandono, né? De insegurança, né? Você fica assim, desolado, tipo assim, para onde eu vou recorrer mais, né? Porque assim, os núcleos de segurança presentes, eu não sei até que ponto isso está funcionando a pleno, né? Mas a gente vê algumas viaturas andando, tem hora que você não vê mais e tal. E a prefeitura, a sensação que eu tenho é que ela pode ser mais participativa. Sim. Eu vejo muito mais agente no sinal e aplicando multa do que propriamente fazendo a segurança das praças, da pública. Tem muito mais gente nesse tipo de tema, né? Sem contar com a infra, né? Iluminação, sinal de trânsito temporizado erradamente, né? Então, assim, a prefeitura pode muito bem dar uma estrutura muito maior para a segurança pública, não só com a Guarda Municipal, mas também com a infra, né? Eu acho que a Guarda Municipal ela pode ser ainda melhor treinada, você não acha, não? Muito melhor. Então, vamos lá. Eu estou tendo, assim, para você entender, para você falar de um assunto, você tem que mergulhar dentro dele. A Guarda Municipal hoje tem 7 mil homens no Rio de Janeiro, tá? 7 mil é um número que ela tem, mas não que estejam ativos trabalhando nas ruas. Agora, a estrutura da Guarda Municipal é muito ruim. O plano de carreira deles é muito ruim, muito defasado. A Guarda Municipal foi criada em 1993. A prioridade dela, ela tem mais de 30 anos. A prioridade dela, há 30 anos atrás, a demanda que a necessidade da cidade pedia era uma. 30 anos depois, se ela não passar por uma inovação, por uma capacitação profissional, por um crescimento e uma absorção de nova demanda, ela fica defasada. Então, hoje, a Guarda Municipal é uma instituição que a grande maioria dos profissionais não tem estímulo, não recebem bem, não são bem cuidados e, com isso, também, infelizmente, isso reflete na forma com que eles trabalham. Então, é o que eu falo, se você não cuidar de quem cuida de você, essa pessoa não vai poder ter as condições que ela deveria ter para poder te atender. Então, um garçom na minha empresa, eu gosto muito de fazer essa analogia, tá, Flávio Wagner? De você entender o seguinte, se o meu colaborador, eu trabalho com gastronomia, se eu não der um bom vestiário para ele, roupas, um bom salário, se eu não tratar ele com carinho, se ele não comer bem, ele não vai tratar o meu cliente bem. Entende? Então, é uma coisa lógica. Se você não cuida do seu colaborador, o seu colaborador ele não consegue trabalhar e colocar todo o empenho e todo o profissionalismo que ele tem porque ele não está sendo bem atendido. A gente trabalha com seres humanos, não trabalha com máquina. Então, se a gente não entender que a gente precisa da estrutura, da psicológico, qual psicológico a Guarda Municipal tem? Qual o preparo físico que eles têm? Qual a estrutura que eles têm dentro dos alojamentos dele? Uniforme. O ticket de refeição deles é R$12 por dia. Como é que alguém come com R$12 Isso é um por absurdo, dia? João. É um vale Você entende? coxinha. Isso é um absurdo, João. Então, assim, são coisas que não são faladas e precisam ser faladas, porque o reflexo disso é um trabalho que não é entregue da forma que a gente deveria ter. Afeta a entrega do serviço. Não tem Mas ele falou uma coisa legal, cara, que ninguém tinha abordado aqui. Qual é a essência da Guarda Municipal? Como ela foi criada? Porque quando eu... não sei se você está assistindo aqui, você vai pensar igual eu estou pensando aqui, como alguém, apenas um cidadão aqui. Quando você fala em Guarda Municipal, o que vem à minha cabeça? O cara que aplica a multa, o cara que faz o reboque e o cara que pega o camelô. Isso. Esqueci de alguma coisa? Cara, não era para estar nas praças, na porta de escola, ajudando na vigilância do cidadão? Obrigado, Por que que... Flávio. Por Muito que que... obrigado. Eu fiz um Com um exercício contingente agora de com a 5 provocação mil. do Com um contingente João. de 5 mil pessoas. O João provocou um pensamento que eu não tinha pensado antes. Eu lembro do cara que faz reboque, seco por rebocar um carro. Seco. O que seco multa. pra dar multa e seco pra dar porrada em camelô. Até porque no sinal é 7 Rio, né? Que o rapaz é 7 Rio que Com fica no sinal. cacetete lá.
Cara, cadê os outros? Eu não Qual é a consigo. função cara. da Guarda Municipal? Flávio, na verdade é o seguinte, Vaguinho, existe uma coisa na vida que o gestor tem que entender o seguinte, prioridade. Qual é a minha prioridade? Então, qual é a prioridade hoje da Guarda Municipal? Hoje, fabricar multa Não, e não. receita pro... Mas qual deveria ser a prioridade? É uma guarda, né? Se, Guardar. se ela é uma força de segurança Isso. do nosso município, qual é a prioridade hoje do município? Segurança. Vigilância. Ponto. Guardar, Não né? é o gestor que escolhe a prioridade, é a Entendi. demanda que escolhe a prioridade. Correto. Então você analisa a demanda e o gestor ele mexe a estrutura que ele tem para atender a demanda que o mercado pede para ele. Então, a prioridade hoje do Rio de Janeiro é a proteção às famílias do Rio de Janeiro e, com isso, o crescimento econômico. Perfeito. Então, se você não entende que a gestão ela não consegue ter essa leitura de priorizar a Força de Segurança Municipal para cuidar das famílias, e ela usa a Força de Segurança Municipal priorizando outros movimentos, as famílias ficam descobertas. Então, o meu intuito, o meu trabalho como pré-candidato é chamar a atenção da responsabilidade do município de ter uma participação ativa na segurança e na contenção da violência que ataca as famílias do Rio de Janeiro. E aí fica uma sobrecarga em cima do governo do estado, porque é uma guarda que teve por essência ajudar, ser um apoio, né? Você não vê um guarda municipal fazendo um trabalho de guarda. Eu nunca vi. Nunca vi. Você vê? Nunca vi. Então fica difícil, né? E tem uma coisa que fala o seguinte, muitas pessoas falam assim, vamos armar a guarda. Armar a guarda é o seguinte, primeiro você, faixa branca, azul, roxa, marrom e preta dentro do jiu-jitsu. Você não pode armar a guarda hoje. O objetivo é a guarda ser armada? Ok. Mas primeiro a gente tem que fazer a base. Tem que preparar, tem que mudar o plano de carreira, tem que dar estrutura, tem que capacitar, porque dar uma arma na mão de um agente público de segurança é muita responsabilidade. Então a gente primeiro tem que preparar a base e depois, lá na frente, a gente armar a guarda para que ela possa sim ter uma estrutura maior para poder combater a violência. Só que hoje a gente não pode falar em armamento se a gente não tem um básico, se a gente não tem um feijão com arroz. Então, tudo na vida, quando você fala de gestão, você tem uma preparação para você chegar no objetivo. Então, primeiro muda a prioridade, prepara, treina, capacita, dá estrutura, melhora salário, plano de carreira, e aí a gente vai começar a trabalhar o armamento da guarda a médio e longo prazo. Obviamente, o mais curto prazo possível, mas com responsabilidade. Então Existe a guarda hoje participaria de um plano tático em auxílio à Polícia Militar do Rio de Janeiro? Claro, Seria isso? claro. Ela tem que trabalhar... O Vagninho, é igual educação. Você tem a educação do município que prepara para a educação do Estado. Correto. Entende? Então, esses movimentos, eles têm que estar associados, porque eles estão encaixados. A cidade, o morador não quer saber se é pauta do município ou do Estado. Ele quer que dê certo. E existe necessidade do governo e da prefeitura de trabalharem conjuntos. Entende? Entendi. Não existe essa separação. O cidadão não quer saber se isso é pauta do governo ou da prefeitura. Pouco importa, ele está pagando o imposto dele, irmão. Ele quer o resultado. Correto. Entende? Então, os gestores têm que sentar e entender o seguinte: o chefe de cozinha vai ter que falar com o chefe de salão para funcionar a cozinha e o salão, porque senão a experiência do cliente dentro do restaurante é horroroso. Não adianta você ter um salão com atendimento ótimo e a cozinha ruim. O cliente não quer saber, irmão, se o problema é da cozinha ou do salão. Ele quer ser bem atendido dentro do restaurante. Então, vale isso para a nossa gestão pública. Prefeitura e Estado, pouco importa. O cidadão não quer saber de quem é a pauta. Ele quer que seja resolvido aquele problema. Não é um crime municipal, nem um crime estadual, não interessa, é um crime. Aquele é um problema das famílias, é um problema dos turistas, é um problema do crescimento econômico. Isso. Paga a conta todo mundo. Se der certo, e levanta o troféu todo mundo, se der... Paga a conta todo mundo se der errado, e levanta o troféu se der certo. Ou seja, existe uma necessidade de uma gestão conjunta. Agora, João, você conseguindo uma eleição para vereador, né? Você chegou lá, tá lá dentro. Como é que você vai fazer para colocar isso em prática? Existem vários outros desafios, né? Com certeza. Primeira coisa, Flávio, é diálogo, né? Primeira coisa para você ser entendido
É você mostrar de uma forma razoável, sem radicalismo, sem bandeira, sem agressividade, que a gente está ali cumprindo um papel, cara. Não é porque eu quero ou porque eu acho legal. É porque é necessário. É isso que a gente tem que entender. Não é clube de futebol, Flamengo e Vasco. Ali você torce por quem você quer, você ama porque você ama, não tem uma explicação. Agora, gestão pública é a gestão de uma empresa. Quem é o cliente da empresa? O cidadão. Então, a gente tem que entender o seguinte, qual é a dor do cidadão? E todos os movimentos que têm que ser feitos ali, independente do seu posicionamento político, da sua crença religiosa, você tem que entender o seguinte, como é que a gente faz para suprir essa dor? De forma inteligente, vamos conversar, vamos debater, vamos entender quais são os movimentos que a gente precisa fazer junto, quais são as prioridades. Quem determina a prioridade não é o gestor, é a demanda. São os clientes. Os clientes do Rio de Janeiro são os caras que pagam impostos. Outra coisa, não existe nada público, porque tudo é pago. Vamos parar com essa história. Ah, hospital público, não sei o quê, transporte não é público. Alguém paga essa conta. Não é gestor público, esse cara é pago. Não é beneficente, cara. É. Entende? Então, assim, as pessoas esquecem de cobrar porque elas estão pagando, cara. Não é porque você não tirou o dinheiro do bolso ali igual um restaurante, porque eu, dentro das minhas empresas, eu sou cobrado pelos meus clientes. Agora, o Rio de Janeiro é uma empresa. Nós todos somos os patrões do Rio de Janeiro, porque é a gente que paga. Então, quando uma prefeitura, quando uma subprefeitura vai lá e tapa um buraco, ela não está fazendo nenhum favor para mim, irmão. Desculpa. É mais do que obrigação. Só que é colocado de uma forma inversa. Entende? Poxa, que legal que ele veio aqui e asfaltou. Que legal não. Fez o que tinha que ter feito. Ponto. Quando não fez, está errado, porque você está pagando. Não é favor. Só que colocam como um favor. Tipo, olha, eu vou te adiantar, eu vou fazer uma poda na sua árvore, eu vou tapar um buraco na tua rua. É tua obrigação, cara. Você está sendo muito bem pago para isso. A prefeitura e o governo do estado têm caixa para isso. Agora, estão usando caixa no lugar certo? Entende? Vamos falar de gestão pública como gestão privada. Você tem um cara que paga e você precisa gerar uma boa experiência para o teu cliente. Eu preciso gerar uma boa experiência, porque senão o meu cliente ele me troca e me demite. A mim e aos meus colaboradores. Uma das coisas que eu falo na minha empresa é o seguinte, eu não sou o patrão de vocês. O patrão de vocês é quem entra aqui, senta na mesa e dá dinheiro para mim e eu repasso para vocês. Que faz isso tudo funcionar, né? Esses caras são os patrões. Patrão é quem paga. O João não tira do bolso dinheiro para pagar o teu salário. Eu repasso o dinheiro que as pessoas dão para mim. Se eles pararem de me dar dinheiro, vai todo mundo para a rua, inclusive eu. Então, respeita o teu patrão. A gestão pública precisa respeitar o patrão dela, que são os pagadores de impostos. Então, não fazem mais do que a obrigação, e eu falo isso com a ideia de me tornar um gestor público, que quando eu fizer algum movimento, eu não estou fazendo favor, eu não estou sendo legal nem bonzinho, não. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou fazendo valer o salário que está sendo pago para mim, a estrutura que está sendo me dada e a minha função de atender as demandas. O Rio de Janeiro é um local bastante diferente, né, O Wagner? João falou um negócio ali que não existe nada público. Isso foi incutido tão forte na nossa cabeça que eu tinha esquecido disso. Eu tava aqui pensando, quando ele falou isso, eu falei, disso. é verdade. O Miguel Couto não é público. Não é público. Olha só, o Miguel Couto, ele recebe os impostos para pagar os médicos, para pagar os colaboradores, Todo mundo ali recebe. para comprar o equipamento. Isso. Não tem público, irmão. Tá arrecadado o valor e tem que botar pra funcionar Tá na empresa. arrecadado o Bicho, valor. tá pago. Os impostos do Rio de Janeiro, do Brasil, são altíssimos, cara. É, que tu fala esse negócio de público, você fica isso na cabeça. Pô, público, É então não precisa público. pagar. Não Não. tem nada de público, irmão. Não. Para com esse papo. É verdade. Entende? Então, assim, a gente precisa falar disso, porque senão o cara começa a achar que você tá me dando uma moral. Você não tá me dando moral nenhuma de me É uma atender ao Miguel obrigação. Couto. É uma obrigação sua que você faz muito mal feita. Você é um péssimo gestor e um péssimo colaborador se você não entender que você não tá me fazendo favor. Você tá recebendo para isso. Ah, eu recebo mal. Pede demissão. Então, Não gostou, a gente pede pode demissão. dizer que a gestão pública ela é muito deficiente em relação à gestão privada, né? Porque qual é o setor que você, Wagner, se lembre que assim, pô, tô satisfeito, esse setor aqui público funciona? Não me vem à cabeça assim, Um setor público funcione, no Rio de complicado, Janeiro. né?
Muito Difícil. complicado. Muito Pode ter complicado. aquele que funciona menos ruim, né? Eu nem lembro qual. Eu não consigo realmente destacar aqui. Mas se você pensar como em empresas privadas, quando você vai num hospital particular, você é bem atendido, É, na maioria deles. 99%. É uma questão, não é questão de recurso. Se não for, a gente sai e vai para outro. É uma questão de recurso, não? Não. É uma questão de vontade de fazer acontecer? É uma questão de profissionalismo. É profissionalismo. Por isso que eu falo o seguinte, a gestão pública, ela precisa se profissionalizar. Ela precisa ter profissionais aptos, ela precisa ter um entendimento de gerar uma boa experiência. Por que eu chego no Miguel Couto e ele me dá um sorriso? Tudo bom, senhor? Bom dia. Como é que eu posso ajudar o senhor? É assim que se atende uma pessoa. Público. Não tem público, irmão. Você está pago. Se você está insatisfeito com o seu salário, você muda de emprego. Você não trata mal o seu cliente porque você acha que você não recebe o que você deveria receber. E ser gentil de essência não tem nada a ver com isso tudo que a gente está falando. É Tudo. questão de botar em prática. Fazer uma pergunta. Esse funcionário que não te recebeu, né? Porque é um funcionário nosso, né? Tá pago. Assim, Né? eu não gosto de falar que é nosso, porque fica um pouco petulante, né? Tá. É um É um funcionário... prestador de serviço. Sim, ele está Nosso. sendo pago para desempenhar aquela função. Não é beneficente. E que fosse. E que fosse. Mas ele é reflexo do gestor dele? Óbvio. Da secretaria dele? A gente não tá falando pra ninguém chegar lá, eu pago teu salário. não, essas Não, coisas. não é isso. Não é isso. Mas aquele cara que tá ali, aquela pessoa que tá ali, ela é reflexo de um gestor e de uma secretaria. Que se não forem técnicos, né? Que não forem do ramo, não vai funcionar. Além de ser técnico, você tem que entender que a pessoa tem que ser profissional. Então, a técnica é uma coisa. Eu posso ser um gestor de restaurante muito técnico, eu posso ser um chefe de cozinha extremamente técnico e um boçal para tratar a minha equipe. Entende? Então, você tem que ter as duas coisas. Você tem que ter técnica e você tem que saber exercer liderança. Então, quando o líder dá o exemplo de como ele quer que seja a gestão, como é uma gestão empática, uma gestão profissional, uma gestão com entrega, com preocupação na experiência do cliente que está pagando, aquele profissional vai falar, cara, eu entendo qual é o propósito da minha profissão. O propósito da minha profissão é cuidar das pessoas. Como é que eu vou cuidar de uma pessoa sendo grosseira com essa pessoa? Como é que eu vou cuidar da saúde de uma pessoa se eu não cuido se eu não dou carinho para essa pessoa que está chegando ali doente? Entende? Então, a gente precisa, na verdade, mudar a forma de gestão. Por isso que eu falo, gestor público precisa se profissionalizar para entender que ele vem de experiência técnica e de atendimento. O cliente final, ele precisa sair daquela experiência dele, dentro de um hospital público, dentro de qualquer tipo de repartição, falando assim, pô, cara, eu fui bem atendido, eu estou satisfeito. Eu dou nota 10 para o atendimento, para a qualidade, para a limpeza, assim como no restaurante. Que história é essa, cara? Que a prefeitura e que o governo do estado não vão tratar bem das pessoas que pagam? Para com essa com a palavra pública. Para com isso. É pago. Tudo é pago. A partir do momento que o cidadão entende isso, ele começa a cobrar. Entende? Então, quando você vai em algumas outras cidades menores, você começa a entender que quando você tem pessoas com essa leitura de gestão, a entrega na ponta é muito melhor. Público ou privada. A diferença do público é que ele não visa uma rentabilidade, mas a forma de atendimento e a experiência tem que ser tão boa quanto uma empresa que visa uma rentabilidade. Entende? Ou seja, o samaritano, o hospital, ele atende bem porque ele visa uma rentabilidade, uma lucratividade no final do mês. O Miguel Couto, ele não visa uma lucratividade, mas o atendimento dele tem que ser do mesmo nível de profissionais, de atendimento, de experiência, de equipamento, porque as pessoas estão sendo pagas. A gente acabou pulando para a área de saúde e muito bem organizado de forma natural, né? Sim. E isso foi legal. Agora, você acredita que as unidades de saúde do município do Rio sofrem pressão de outros municípios que vêm para cá em busca de atendimento? Claro, assim, é normal, assim, os grandes centros, eles são referência de uma forma natural. A pessoa, quando ela mora no interior, quando ela mora fora dos grandes centros, ela vem buscar emprego, vem buscar saúde, vem buscar uma estrutura melhor, que muitas vezes em lugares menores não tem. Mas também não é porque não tem dinheiro, é porque não tem gestão.
Isso não é bengala para ter um mau Não, serviço. você tem municípios do Rio de Janeiro pequenos e que são bem geridos. É até mais fácil você gerir um município menor do que o maior. Você tem ele mais na tua mão. Apesar de você ter menos verba, você tem mais controle dele. Agora, quem é que está sentado ali na cadeira? Entende de gestão? Quer fazer gestão? Tem idoneidade para fazer gestão? Aí a gente começa a entrar em outros... Mas, João, o peso tá onde, né? Prefeito, secretaria, o gestor e o prestador de serviço lá na ponta. Tá onde o problema? Está em tudo, Wagner. É o É. seguinte, vamos lá. Um prefeito é um gerente. Isso. Né? Então, o Rio de Janeiro é uma empresa. Você fatia essa empresa em secretarias. Né? Exatamente. Você vai ter a Secretaria de Esporte, de Cultura, enfim, de Saúde. Você vai ter várias secretarias. Quem são as pessoas que estão sentadas na secretaria? Elas entendem? Porque elas São técnicas ou são políticas? Ok. Isso. Primeira pergunta. Outra pergunta. Aquilo ali é uma empresa. Quantas pessoas tem dentro daquela empresa? Outra pergunta. Qual o custo daquela empresa? Terceiro, qual é a verba que aquela empresa tem? Quarto, mais importante, qual é o resultado que aquela empresa dá para a sociedade? Como é que é medido isso? Como é que eu sei que o município do Rio de Janeiro é feliz com a gestão da cultura, do esporte e da saúde? Qual é a métrica que eu tenho? Eu não tenho. A métrica de uma empresa privada é a rentabilidade. Se aquela empresa está dando lucro, obviamente que ela está sendo uma empresa com uma boa gestão, porque dificilmente você vai ter lucro numa empresa que tem uma gestão ruim. Agora, como é que você faz a métrica de uma empresa que é pública? O correto seria grau de satisfação. Exatamente. Todo mês ou todo ano, o grau de satisfação do carioca com o seu serviço público. Eu fiz uma colocação ontem na rede social. IPTU. Por que o IPTU ele só cresce? O IPTU ele deveria estar associado à entrega e à sensação e à experiência que aquele morador daquele bairro tem. Então, por exemplo, Barra da Tijuca. Se a gente fosse escolher hoje o valor do IPTU que a gente paga, a gente não escolheria como a gente pagava o IPTU há 10 anos atrás. Por quê? Porque a experiência de morar na Barra era muito melhor do que é hoje. Você não tinha tanta violência, você não tinha tanto trânsito, você não tinha tanta sujeira, você não tinha tanto buraco. Ou seja, eu pago um imposto de IPTU que ele não está diretamente associado à minha experiência, e deveria. Inclusive, isso é uma coisa que eu quero propor. O IPTU, ele é variável, de acordo com a experiência dos moradores daquele bairro. Então você quer dizer que eu pago o exemplo, o IPVA de um carro 0, mas o meu carro é 95. É isso? É, exatamente. Entende como é que a gente não... Sabe o que acontece, cara? O que a gente tem que fazer é fazer provocações para as pessoas pensarem. Exatamente. As pessoas não estão acostumadas a pensar. Elas estão acostumadas a repetir movimento. Então, todo ano o IPTU vem mais caro. Tudo bem. Vem mais caro, então eu quero melhora de serviço. Não tem melhora de serviço, então eu quero pagar menos. Igual restaurante, cara. Você vai no restaurante, comeu, foi mal atendido, você vai falar, cara, aquele restaurante não merece o dinheiro que eu estou dando para ele, porque ele me atende mal, porque ele demora, porque a comida é ruim, porque a bebida é quente, porque o ar-condicionado não funciona. Então, ou você não vai mais naquele restaurante, ou você só vai naquele restaurante se ele abaixar o preço, e você fala, bom, tudo bem, também eu estou pagando menos, eu aceito esse serviço que eu estou recebendo por esse valor que eu estou pagando. Quem resolve isso é a Câmara dos Vereadores. É óbvio. Então, assim, o IPTU tem que ser variável, cara. O IPTU tem que ser variável. Tem que ter uma avaliação dos moradores para eles poderem determinar se o IPTU é 5, 10, 15 ou 20. Óbvio. Isso é só você fazer uma pesquisa de mercado, cara. É só você ver a mancha criminal. É só você medir a quantidade de mobilidade urbana e de trânsito que tem naquele local. Sabe por quê? Porque aí a gestão pública vai se preocupar em melhorar o serviço porque ela não quer que diminua a arrecadação. Aí ela vai entregar. Agora, quando ela tem a certeza que vai ser pago, ela vai melhorar. Agora, falamos sobre gestão, falamos sobre mancha criminal e não tem como abordar esse tipo de tema, né? A população, ela é tolerante com a corrupção? Totalmente. Totalmente. E isso virou um cenário tipo, deve estar roubando. Rouba, mas faz. Rouba, mas faz. Isso deve ser roubado, isso não é. Falta mais transparência ou vontade da população em entender como é que funciona o sistema? Falta sentimento de pertencimento, cara.
As pessoas não entendem que a cidade é delas. Entende? Quando você não tem entendimento que aquela cidade é sua, você vota em qualquer um. Voto, é o que eu falo, voto não é voto, voto é contrato. Campanha eleitoral é entrevista de emprego. Campanha eleitoral é entrevista de emprego. Um monte de gente pedindo emprego e os patrões, que é a sociedade, avaliando o currículo dessas pessoas. E se elas acharem que essas pessoas estão aptas para trabalharem para elas, elas votam, contratam. As pessoas... Eu faço uma pergunta. Você sabe quanto ganha um vereador no Rio de Janeiro? Se você não souber quanto ganha um vereador no Rio de Janeiro, você precisa se informar. Então fala pra gente aí. 17 mil reais. É o salário de um vereador no Rio de Janeiro. Fora- Tem desconto? É 17 mil líquido. 17.200 e alguma coisa, é líquido. Fora o gabinete. Fora o gabinete. Então é o seguinte, como é que alguém contrata uma pessoa se ela não sabe quanto ela vai pagar para essa pessoa? Quantos vereadores no Rio? 52. 52 Quanto que vereadores. custa cada gabinete? É. Em torno de 120 entre 120 e 200. Então a gente tá falando uma boa grana, né? É, de uma paulada, né? Você Boa entende? grana, né? Ou seja, o eleitor, o contratante, precisa saber quanto ele está pagando, precisa puxar o currículo daquela pessoa e parar de votar no gente boa, no amigo. Afinidade. Óbvio que você vai contratar uma pessoa que você tem afinidade com ela. Agora, você tem que saber o seguinte, eu só tenho afinidade ou aquele cara vai saber fazer uma entrega para a minha empresa? Quer saber a pergunta básica? O cara que você votou, você contrataria ele para fazer a gestão da empresa da sua família? Pô, caiu um monte aí agora. Galera, eleição não é Big Brother, tá? É. Não vote por afinidade, vote por competência. É isso. Agora, o eleitor, a massa, o Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes, deve ter um colégio eleitoral aí, sei lá, 4 milhões, não sei, tô chutando aqui números, tá? Os caras não sabem, né? 8 em 10 não sabem o que um vereador vai fazer. Tô mentindo. Não. Não. Agora, até onde vai a vontade, Onde vai ter o poder. né, de fazer as pessoas aprenderem como é que funciona o sistema? Eu acho que não tem ninguém com vontade que tá lá. Exatamente. Vamos falar de educação? A educação está defasada. Você tem uma educação hoje, vamos falar de público e de privado, né? Vamos falar público sempre assim, porque é paga, né? Mas público e privado. Você não pode ter uma educação que não fale de dinheiro, de empreendedorismo, de política, e não é política de ideologia, é papéis. Quais são os papéis? Entende? Então, se você não inovar dentro da educação, você tem garotos de 16, 17, 18 anos que não têm nenhuma ideia de nada. Entende? De gestão financeira, de imposto de renda, de empreendedorismo, de geração de emprego, de política. De novo, não é um assunto de ideologia, mas é um assunto básico. Isso não é falado. Então, a gente precisa inovar na educação. A educação ainda precisa sair de 1960 e vir para os anos 2000, 2024. Então, você tem que mudar. Você não consegue fazer educação da mesma forma que você fazia quando não tinha internet. Mas te com fazer uma outras pergunta, João. informações. Até tu falou que anteriormente não era assim, mas a gente tinha matérias como educação moral e cívica. A gente tinha matérias de estudos sociais, né? Sim. Na verdade. Entregou Isso- a idade aí, Wagner. É, entreguei, né? Entregou, Passei dos hein? 40. Né? Agora não tem jeito. Tá todo mundo vendo aí, ó. Tem jeito. Quem achou que era menos de 40, errou, mas tô com o cabelo branco. Já caiu um giz aí, né? Pô, rodou sem hora, em beira de Muito. praia. Porra. Mas, enfim, isso vem piorando. Como um vereador pode propor uma mudança dessa? Né? Educação, cara. Dentro da educação municipal, você precisa entender... Vamos lá. Qual é a coisa mais importante da educação? As pessoas esquecem a essência da educação. A gente precisa formar caráter. E esquecem que você forma cidadãos com caráter, com empatia, com moral. São movimentos que, independente do seu QI, ou independente da quantidade de informações que você vai ter em matérias, são essências que aquele ser humano ele vai levar para o resto da vida dele.
E muitas vezes ele não vai ter isso dentro da casa dele, porque as famílias também se deterioraram. Então, o Estado e o município precisam assumir um papel que elas vão precisar passar dentro dos colégios educação de formação de caráter, formação de princípios, formação de uma sociedade. Isso não é mais passado. Você vê poucos professores falando sobre depressão, sobre empatia, sobre moral, sobre ética, sobre respeito. Fica preso à sua matéria. Agora, a essência não é passada, entende? Então, hoje você tem os lares, dá uma informação, 52% dos lares do país, mais de 50%, 52% são comandados por mães solo, que não tem mais a presença do homem. Essas mulheres são capazes de suprir esse lar? Óbvio que são. São grandes guerreiras. Mas fica um gap quando você tem uma criação de um pai e de uma mãe, tem coisas, tem movimentos que o homem e a mulher passam, princípios, valores para os filhos, que desequilibra. Se eu criar os meus filhos sem a minha mulher dentro da minha casa, obviamente que eu não vou conseguir atender a demanda 100% que talvez uma mãe ou uma mulher tivesse ali dentro atendendo. Isso é uma coisa normal. Então, a gente precisa entender que essa é a realidade. De que forma que o Estado consegue agregar e acolher essas novas gerações que estão vindo com mais de 50% dos lares sem a presença de um homem? Entende como é que a educação ela precisa se adequar à necessidade do nosso mercado? Aí você vai para um outro país que não tem essa necessidade. Então, você não tem essa necessidade de movimento. Então, eu sempre falo o seguinte, quem direciona a gestão é o mercado. O mercado dá o sinal, o gestor entende qual é o sinal daquele mercado e ele arruma as leis, os movimentos para atender aquela demanda. Não é ele que escolhe. Você não tem gestão engessada. Quem define é a demanda. É a demanda. Então, isso que o gestor precisa ter. Experiência, adaptabilidade, rapidez para poder atender aquela demanda. E é isso que a gente não tem. É por isso que a gente trabalha sempre da mesma forma e o resultado, quando a demanda muda, a gente não consegue absorver e resolver aquela demanda que aparece. Perfeito. Passamos por segurança, saúde, educação. E eu vou fazer uma pergunta aqui para o João. O Rio de Janeiro é a cidade de maior, número 1 em visitante, né? Vamos falar de turismo. Você está satisfeito com o modelo atual? Você acha que dá para explorar mais? Tem mais o que tirar aí? Eu não viria para o Rio de Janeiro com a minha família. Eu não colocaria minha família em risco. Hoje, a pessoa que infelizmente vem para o Rio de Janeiro, ela coloca a família dela em risco. O Rio de Janeiro é lindo, beleza natural, talvez seja a número 1 do país, só que quando você coloca a palavra cidade maravilhosa, você tem que falar de qualidade de vida. Não é bem assim na prática, né? Não é. Maravilhoso. Até a página 2. Vamos lá. O que é um homem maravilhoso? É um homem lindo, bonito, forte, elegante? Não. É um cara educado, elegante, gentil, que o conjunto da obra faça a pessoa entender que aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa. Eu vou dar um exemplo para você do que o João está falando aqui, que a gente se acostuma com isso, usa isso na prática e não faz nada, não coloca energia nisso. Quando alguém pergunta para você assim, eu sou de outro estado, estou indo no Rio, o que você fala? Cuidado ali, cuidado onde anda, não vai por ali, não entra ali. Certo horário não passa certo aqui. horário não passa ali, ali uma área perigosa, ali não é. Isso é estranho, porque isso virou rotina, cara. É natural. É natural. É normal. Não é isso que acontece? É normal, cara. É normal. Vamos lá, eu tô vindo para a gestão pública. Eu sou um empresário há 30 anos. Eu nunca tive nenhuma ligação com a política. Nunca tive. Pelo contrário, sempre fui muito preconceituoso com a forma com que a política é exercida. A política é maravilhosa. A forma com que a política é exercida é que eu não concordo. E por isso que eu estou saindo da minha zona de conforto e estou vindo para a gestão pública. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não vou aceitar ser mal atendido. Eu não vou aceitar um Rio de Janeiro pior. Eu não vou aceitar movimentos que, em vez de melhorarem, estão andando para trás. Então, um assalto não é normal. Óbvio que vai acontecer, pode acontecer sim, só que não pode ter essa recorrência. Eu não posso ter arrastão no Rio há 30 anos, cara. Isso
Você não pode ter, é proibido você É o ter Estado, arrastão. assim, tipo assim, eu tô aqui, esse território é meu e acabou. Não é isso? 30 anos 30 tendo arrastão. anos. Não é possível. Você entende? Eu tenho 50, eu com 20 anos, quando ia ter arrastão ali na praia de Ipanema, eu tinha que pegar o pau das barracas para me proteger, cara. Para proteger as famílias que estavam ali em volta de mim. Há 30 anos, cara. O João tá abordando assuntos que estão mexendo muito com a gente aqui, porque É a gente prática, pô. É, E a gente tá fazendo exercícios para poder... Não, isso não virar um cenário comum. cara, 30 anos tendo arrastão no Isso Rio é de Janeiro. verdade. Não, o 30. comum já virou. A gente tem que falar o seguinte: não vai mais ser comum, porque já é comum. Então, assim, o que a gente precisa entender é que se a gente não se indignar, não cobrar e não mudar os movimentos, vai piorar. Já está piorando. Entende? Tá diminuindo o cerco. Não tinha violência que tinha na Barra da Tijuca. Eu moro na Barra há 25 anos. Há 25 anos atrás, a Barra da Tijuca era um lugar tranquilo. Era um lugar seguro, o Recreio dos Bandeirantes. Não é mais. Ou seja, mais uma vez o tema de segurança afetando principalmente o turismo. Com certeza, desdobra. Quando você tem aumento da segurança... Vamos lá, vamos partir do princípio. O Rio de Janeiro é uma empresa. Se você tiver medo de ir nessa empresa, você troca essa empresa por uma outra empresa que vai te entregar a mesma experiência. Qual é o grande potencial do Rio de Janeiro? As praias, a beleza natural. Os Então, grandes eventos. sim. Então você pega uma família de Porto Alegre que fala assim, vamos passar férias num lugar quente, tropical e com uma beleza natural bacana. Quais as opções que a gente tem no Brasil? É assim que se escolhe uma empresa. Aí você fala, Rio de Janeiro é a primeira que todo mundo pensa. Uhum. Aí você tem Fortaleza, Alagoas, Rio Grande do Norte. Aí O Nordeste lá todo. Aí você fala o seguinte, tudo bem, eu vou dar o meu dinheiro, eu vou colocar a minha família aonde? Aonde eu vou botar o meu dinheiro? Se você sabe, se você tá morando nos Estados Unidos, por exemplo, aí uma família lá do bem, toda certinha e tal, vou passar umas férias no Rio de Janeiro. Você aconselha? Não vai não, cara. Fala assim, pô, não vai não, que Se tá... não tem as manhas, não entra não. A gente tá com uns probleminhas lá. O cara tá Melhor em Londres. Vai para outro lugar. O cara está em Londres, ele quer praia. No verão, ele vai para onde? Vai para Portugal, Vai pra Ibiza. vai para Espanha. Exatamente, cara. Então, assim, se você não tiver segurança, você não tem absolutamente nada. E aí, qual é o primeiro impacto do crescimento da violência? No desastre econômico. Porque quando você não tem turista injetando um dinheiro novo dentro de uma cidade, porque senão a gente fica trocando dinheiro. Você vai no meu restaurante, você me dá dinheiro. Aí eu venho no teu podcast, alugo o teu podcast e aí eu te dou dinheiro. Ou seja, o mesmo dinheiro fica rodando aqui O do dentro. turista internacional traz dinheiro novo para dentro. Ele bota um dinheiro novo na Mais economia. uma visão Entende? que eu já tinha até... Ele bota dinheiro novo na economia. Além de botar um dinheiro novo, ele vem com dinheiro que é mais valorizado que o nosso. E faz né? a festa. Já E começa faz de a 5 a festa. 0. Mas você pode até ter o turista nacional. Também, Mas tudo bem. Ou seja, para quem eu vou dar o meu dinheiro? Eu vou dar o meu dinheiro... Eu quero comer japonês. Quais são as opções de comida japonesa? Eu vou dar dinheiro para o cara que me der o melhor preço, o melhor atendimento. Então, a gente tem que entender que o Rio de Janeiro é isso. Para o turista, a gente tem que dar o quê? Melhor atendimento, segurança, mobilidade, entretenimento, limpeza. Ele tem isso aqui? Não. Então, ele vai dar dinheiro para outra pessoa. Não jogou esse dinheiro aqui, a nossa economia fica com o mesmo dinheiro. Pior, a gente vai lá para fora e dá o nosso dinheiro para outras cidades, para outros países. Então, o nosso dinheiro está indo embora e a gente não está criando movimentos para esse dinheiro entrar. O que acontece com isso? Menos gente no Rio de Janeiro, eu contrato menos garçom, eu compro menos insumo, o táxi leva menos gente para mim, o Uber também, enfim. Tudo gira em torno disso. Então, quando você tem violência, você afeta diretamente o crescimento econômico. O que eu digo é o seguinte, a violência afeta a vida das pessoas, o psicológico das pessoas e o crescimento econômico. Não cresce empresa, não abre empresa, não contrata gente, aumenta o índice de desemprego, aumenta a miséria, e aí você tem os desdobramentos diretamente ligados ao crescimento da violência. Então você fala de duas coisas, duas pautas prioritárias no Rio de Janeiro, violência e crescimento econômico. Elas estão de mãos dadas, e se você não resolve a principal, você não desdobra para as outras que são fundamentais. Perfeito. Agora me diz uma coisa, João, qual é o seu pensamento sobre grandes eventos provocados financeiramente pela gestão pública, evento da prefeitura? Tivemos um evento recente agora da Madonna.
O que você pensa sobre isso? É um modelo que funciona, fica de pé? Com certeza, um modelo maravilhoso, desde que sejam abertas contas e aquele seja um modelo rentável para a cidade. Rentável para a cidade. Por quê? Porque, de novo, aquele dinheiro, vamos lá, não é o prefeito que está contratando a Madonna, somos nós que estamos contratando a Madonna através do prefeito. Não é público, não é de graça, não é público. Isso a gente vai levar pra gente. Pro resto da vida, que todos O João entendam. ensinou pra gente como é O que é. show Não é nosso. público. O show da pago. Madonna é nosso. Meu irmão, olha só, não é esse prefeito não, qualquer um. Ele não tira dinheiro do bolso dele. Ele pega o nosso dinheiro, que ele faz a gestão, e encaminha o nosso dinheiro para onde ele entende que vai ser mais rentável e mais lucrativo e com ganhos para a cidade. Então eu quero saber o seguinte, quanto é que custou o show da Madonna? Quanto é que vai gerar realmente de impacto financeiro na rede hoteleira? Que é bom, isso é indiscutível. Consegue, na prática, medir isso, cara? Ou você tem uma ideia Não, do que vai na acontecer? prática você consegue. O negócio é o número ser aberto. Do tipo assim, eu vou Na botar prática- lá 100 milhões num evento. Eu vou arrecadar 250. A conta é assim? A conta é o seguinte, o quanto de turista vem para cá, o dinheiro nacional não conta, cara. Porque é o seguinte, o carioca, se não tiver o show da Madonna, ele vai gastar o dinheiro em outro lugar. Eu quero saber o que trouxe, você entende? Ele fica girando ali. Não adianta. Vamos lá, o show da Madonna. O cara deixa de ir num restaurante para ir lá no show da Madonna. Ou seja, você deixa arrecadar aqui no restaurante, mas arrecada no show, tá Não tudo mudou certo. nada. Eu quero saber o seguinte, o que trouxe de movimento de dinheiro de fora para dentro do Rio de Janeiro? Senão é só mudança. Nesse caso, você tem a rede hoteleira que é bastante explorada. Olha só, de novo, que é bom, é bom. Não tem como alguém dizer que um show da Madonna é ruim para o Rio de Janeiro. Isso é uma falácia. Agora, eu quero saber o seguinte, o investimento é rentável para a cidade? Esse é o ponto. Quanto é bom? Entende? Então vamos pensar com a cabeça de um CEO da empresa. Olha, eu vou fazer um evento aqui na praça de Isso. alimentação do meu evento Tá. e eu espero vender tantos churrasquinhos, outras coisas. Mas eu já vendo aqui 30 Exatamente. mil por dia. Eu quero Depois dos 30 mil, quanto eu vou ver? Exatamente. Consegue medir isso na prática? De novo, se abrir os números, consegue. Né? Vamos fingir que o Rio de Janeiro é uma casa de show. Igual, sei lá, uma casa de show que tem aqui no Rio de Janeiro. Eu vou contratar o Zeca Pagodinho. Bacana. Quanto é que custa o Zeca Pagodinho? Custa 300 mil, o cachê dele. Bacana. Quanto é que eu vou arrecadar naquele movimento trazendo o Zeca Pagodinho? Será que a conta fecha? Porque, assim, de novo, a cidade ela não precisa entregar uma rentabilidade. Mas aquela conta tem que ser uma conta saudável, cara. Porque o dono sabe. Pô, eu investi 300 mil de cachê, faturei 1 milhão, paguei 300 mil, paguei os insumos, sobrou 200 mil. Bacana. Foi um bom investimento trazer o Zeca Pagodinho. Agora, trouxe o Zeca Pagodinho, não encheu a casa, eu de bilheteria fiz 200 mil, mais a venda de bar 300 mil, não fechou a conta. Porque os 300 mil não é lucro. Você paga o insumo e sobra a parte líquida. Ou seja, talvez tenha sido 0 a 0, talvez tenha dado prejuízo. Então, a cidade é a mesma coisa. A gente precisa entender o seguinte, o quanto vai gerar de impostos do dinheiro que está vindo de fora. Não do que é movimentado aqui. Porque o movimentado aqui, o cara deixou de ir na Dias Ferreira e foi para Copacabana. Só mudou o endereço. Ganho do nenhum. imposto. Agora, eu quero saber o seguinte, quanto de turista veio para o Rio de Janeiro? Qual é o ticket médio daquele turista? Você tem ticket médio. Quanto é que é o ticket médio do turista? A gente trouxe aqui o high ticket, do turista de high ticket, é o cara que gasta aqui $300 por dia ou de $50 por dia, que dorme e faz um bate-volta. Isso também tem que levar em consideração, cara. Você tem ticket médio. O turista, você tem vários tipos de turismo. Você tem o turismo A, que é o cara que chega aqui e deixa $300 por dia, e tem o cara que dorme no albergue que deixa $50 por dia. Qual o turista que você está trazendo? Qual é o movimento que você está trazendo que visa o turismo de high ticket? Entende? Então, isso é gestão profissional, cara. É igual ao restaurante. Qual é o teu ticket médio? É R$400 por pessoa ou 100? Aí eu preciso entender quanto dá para eu trazer de atração. Se o meu cliente pagar 400, eu consigo botar uma atração melhor. Se ele só me paga 50, eu não consigo.
para o mesmo número de pessoas. Então, você tem que entender o seguinte, qual é o ticket do turista? Quanto é que ele deixa aqui? Ninguém fala sobre isso. Perfeito. Perfeito. João, de onde você tirou energia para se meter nessa confusão de política, hein, cara? Cara, meu pai me fez essa pergunta. Porque eu vou te falar, meu irmão, isso é pior do que a assembleia de condomínio. Meu Deus do céu. É uma confusão danada. Tu tá... Por quê, irmão? Indignação, cara. Indignação? Indignação. O nome é indignação. 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 Assim, eu não vou assistir esse filme de terror Do seu apartamento lá na Barra da Tijuca. em qualquer lugar, cara. E vou te falar mais, Vagninho. A gente é privilegiado, irmão. Muito. A gente é privilegiado. Eu não me dou o direito de reclamar. Entende? Eu tô vindo também pela grande parte da população, cara, que é covardemente maltratada no Rio de Janeiro. A gente é privilegiado. Se der tudo errado pra gente, já deu tudo certo. Pro cara da ponta, que é o cara que trabalha comigo, é o cara que vem de espetinho na praia, o cara que tá socado dentro do ônibus, pra ele tá muito ruim, bicho. Se tá ruim pra gente, entende? Então, assim, eu não sou um cara vitimista. Agora, eu sou um cara que gosta de resolver. E o que está acontecendo aqui, não estão resolvendo. Ah, João, você vai resolver? Vou ajudar, irmão. Vou ajudar. Tenho experiência, vontade e foco. Vou ajudar. Sozinho, obviamente, que ninguém resolve. Mas vai começar um movimento de uma nova leitura e novos caminhos que até hoje eu não vi. De novo, não vou fazer a política ser idônea, não sou o salvador da pátria, não tenho óbvio que eu não tenho essa pretensão, mas vou me movimentar para começar a dizer o que eu acho certo, o que eu acho errado, propositivo, quais os caminhos que eu acho que podem ser colocados, como isso de ticket, como experiência, como parar de achar que é favor serviço público, uma série de movimentos que a gente está viciado a pensar da mesma forma, entende? Então hoje eu com 50 anos de idade, com a bagagem que eu tenho, eu acho que hoje eu posso agregar e quero agregar muito à gestão da nossa cidade. Porque assim, sendo bem objetivo, eu tenho 50 anos de idade. A idade média de um brasileiro é 75 anos. Ou seja, se der tudo certo, para mim eu tenho mais 25 de vida. Isso é uma conta que ninguém faz. Ninguém faz. Tá, então... E assusta um pouco, né? A mim nada. Porque todo mundo, a única certeza que a gente sabe é que a gente vai morrer. Eu não sei se eu vou morrer hoje. Cada dia mas a gente não está mais preparado. Mas então vamos falar sobre isso. Eu tenho mais 25, eu já vivia, eu só tenho mais um terço Ele de fez vida. aquela conta de 25, 50 e 75, Ponto. fecha a conta, passa... Isso aí. Então, Passa a seguinte, régua. eu tenho mais 25, Isso. tá? O que eu vou entregar aqui de legado, irmão? O que eu vou deixar de legado? Qual o meu propósito aqui na vida? Entende? Tá certo, é o terço final de vida. Tem que fazer alguma coisa, né? Tem que entregar alguma coisa. É, isso eu- que você quer deixar pros seus filhos? É o que eu penso para a sociedade, para os meus filhos, entendeu? E encorajando outras pessoas. Esse meu movimento, ele tem encorajado muita gente que não se sentia, assim como eu, parte da política. Ah, a política não é para mim, eu falei isso a vida inteira. Óbvio que é. A política é para quem quer trabalhar, é para quem quer fazer as coisas certas, e a política é para quem tem o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Só que a grande maioria não tem esse objetivo. É por isso que a entrega é horrorosa, irmão. E a gente é responsável, porque o voto não é voto, é contrato. Esses caras estão sendo contratados. A gente contrata muito mal no Rio de Janeiro. Por isso que a entrega é muito ruim no Rio de Janeiro. Não é porque a cidade cresceu, é porque a entrega é ruim, a gestão é ruim. Então, quando você contrata mal, você tem um péssimo serviço. A culpa é de quem contrata, irmão. Vamos contratar melhor, vamos falar sobre isso. Vamos estimular novos personagens a não se sentirem excluídos. Vocês já se sentiram participativos, já pensaram em ser político na vida, não? Nunca. Cara, eu dou os parabéns pra você, porque só em ter essa energia, cara, eu não sei. Flávio, Você- assim, reflete tanto isso na gente. A gente tá chegando a 1 hora de programa. Geralmente, em 1 hora, a gente já deu diversas gargalhadas. A gente tem um super humor. E só teve aqui momento de reflexão. E foi um programa mais sério que eu já participei. Entendeu? E assim, rapidamente falando, é o momento que tá vivendo o Rio de Janeiro. Então, assim, o carioca, né, todos nós, temos que olhar.
Não foi uma abordagem de festivo. Não Foi uma abordagem de temas importantes e sensíveis. Muito sensíveis. E eu sou um cara da noite, eu sou um cara que trabalha com entretenimento. Exatamente. Eu Tá numa vendo pegada. Mas, bicho, olha só. Exatamente, Meu irmão, cara. o barco tá afundando, bicho. Tá, e é ninguém sério. tá tocando violino. Fala, meu irmão, vambora, bichão. Não dá pra comemorar agora. Eu adoro festa, eu adoro espumante, eu adoro... Alto astral. É tudo que eu queria. Só que o momento não é de festa. Famílias morrendo na rua, eu não posso estar dentro das minhas empresas falando, pô, tá ótimo. Não tá Você muito sente ruim. até mal, né? Óbvio que eu me Porque sinto. você tá querendo provocar um momento de festividade, Isso de seria- alto astral. seria e você tem egoísmo. tantas notícias ruins lá fora. É né? egoísmo, cara. Você tem que ser realista, bicho. Sai de dentro da bolha, cara. Entende? O problema de um é o problema de todo mundo. Então, assim, a vida inteira eu vendi alegria para os outros. Eu fiz a minha vida trabalhando em entretenimento e gastronomia. É o que eu amo fazer. Eu não gosto de falar de violência. Eu não gosto de falar de covardia. Eu não gosto. Mas quem vai falar? Quem vai fazer? Quem vai se botar a cara para... Porque, meu irmão, uma coisa que eu tenho na vida é o seguinte. Eu sou resolvedor de problema. Sozinho eu não resolvo, mas eu parto para dentro do problema. E líder tem que resolver problema. Líder não é feito para levantar taça. Líder é feito para liderar. E o momento agora é um momento de seriedade. O pior momento do Rio de Janeiro com relação à violência e à vida das famílias, irmão. Então, assim, eu não vou ficar olhando esse jogo de fora. Não tem como. Eu queria que tivesse tudo lindo. Sabe o que eu ia fazer? Montar mais um restaurante. Fazer mais um evento no Morro da Urca. Contratar mais uma grande atração. Tá numa outra página mais tranquila. Mas não né? dá. Eu vou ter que andar para trás agora para depois a gente poder andar para frente. Eu e todo mundo, tá? A minha proposta não sou eu sozinho, não. Somos nós. Exatamente isso. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Mas antes de irmos para as considerações finais, eu queria que você mandasse uma mensagem para todo mundo que te segue, que te acompanha, aquele que acredita em tudo isso, nessa energia toda que você vai colocar, olhando para aquela câmera ali. Deixe sua mensagem. Não se acostumem com as coisas que vocês não concordam. Sejam sempre pessoas indignadas e cobrem das pessoas. Não sejam pessoas passivas. O mundo é feito de pessoas quentes. Não seja morno nem frio. Deus vomitará os mornos. Vai para dentro do problema e resolve. Esse é o propósito que a gente tem na vida. Só tem esse. Deixar um legado melhor. E a gente precisa ter proatividade, porque senão alguém vai ter pela gente e não vai entregar como não tem entregado, infelizmente. Aí, portanto, João Diniz, Wagner. Obrigado, João, pela reflexão. Obrigado por Muito bom. tirar o carioca da cadeira. Tá na isso hora aí. do carioca levantar aí, ó. E, sinceramente, eu espero que toda essa energia, toda essa vontade, de certa forma, mude a vida das pessoas, inclusive das pessoas que estão na Câmara dos Vereadores, que isso influencie o prefeito e todos aqueles que estão responsáveis pelo nosso bem-estar como cidadão. Exatamente. Amém. Vamos dar oportunidade para mais pessoas estarem falando aqui também. no Aliás, programa. João, você já está pré-convidado a voltar aqui quando as pesquisas estiverem bombando. A gente vai querer saber aquele fervurinho ali que tiver na Exatamente, a gente tá já falando com um tá pré-candidato. pré-candidato. Já tá certo o convite. E quando você tiver a pré-pesquisa, a gente volta aqui e a gente Fechado. faz um panorama geral de como é que tá o momento, certo? Maravilha. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. João, Parabéns. Prazer tê-lo conosco aqui, foi um prazer enorme. Tamo junto aí. Boa sorte nessa aventura. Haja energia, hein, Wagner? Ô, Porra, mandar energia pro cara aqui, muito porque sério o negócio. é um salseiro danado. Vamos pra dentro. Vamos pra Bora, dentro. tudo pelo Rio de Janeiro. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima. Obrigado.